E aí, galera, beleza? Meu nome é Eliomar, professor de redação, e agora a gente vai para a terceira parte do nosso vídeo, que é analisar redações que tiraram nota 1000. Vem comigo. Então vamos lá. Nesse terceiro momento, o que a gente vai ver? A gente vai analisar duas redações que conseguiram a nota máxima no Enem, que conseguiram a tão sonhada nota 1000. O que esses candidatos colocaram? O que eles fizeram? Qual foi a estrutura que eles utilizaram? O que foi feito de diferente? Eles usaram citação? Qual foi o repertório? Na proposta de intervenção, o que foi que eles colocaram? É isso que a gente vai começar a ver agora. Primeiramente, dá uma olhada aí no material e percebe que a redação ela tem 4 parágrafos: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão, tá? Então, esse padrãozinho, ele é interessante. A gente não vai fazer uma redação com 3 parágrafos ou com 6 parágrafos, não. 4 ali estão perfeitinhos para o meu texto. Lembra que eu ainda tenho 90 questões pela frente, então eu não posso passar 2, 3, 4 horas em uma redação, senão eu vou me prejudicar nas questões objetivas. E aí vamos aqui. Primeira coisa, a introdução aí, para saber qual é esse tema aqui. Ó. O mundo conheceu novos equipamentos ao longo de processo de industrialização, com destaque para descobrimentos da terceira revolução industrial, que possibilitou a expansão dos meios de comunicação e controle de dados em inúmeros países. Ainda não terminei de ler a introdução, mas eu já sei mais ou menos qual é esse tema, porque eu já vi palavras relacionadas a ele. Diz respeito ao Enem de 2018, que o tema foi manipulação do indivíduo por meio de dados na internet. Agora, o que é interessante? O tema diz manipulação do indivíduo por meio de dados na internet. Ele não diz que é no Brasil. Não está escrito no tema que é no Brasil. Mas os textos de apoio acabam me levando ao Brasil. Tá? Mesmo que não haja a palavra Brasil no tema, os textos de apoio te levam ao Brasil. E aqui, ó, de dados em inúmeros países. O que ele está trazendo aqui como contextualização de primeira etapa? Contexto histórico, a terceira revolução industrial, que possibilitou a expansão dos meios de comunicação. Então, eu já tenho um repertório. Aí vem, entretanto, as ferramentas recém-descobertas foram utilizadas de forma inadequada, como, por exemplo, durante a Era Vargas. Ó, precisamos tomar cuidado quando a gente cita um momento na introdução. Ele disse isso aqui, ó. Entretanto, as ferramentas recém-descobertas foram utilizadas de forma inadequada, como, por exemplo, durante a Era Vargas. Então, vem a pergunta, como que elas foram utilizadas de maneira inadequada na Era Vargas? Isso, ou eu explico na minha introdução, ou eu vou explicar no meu desenvolvimento. Porque se eu não explicar como que isso aqui foi mal utilizado para controlar na era Vargas, eu vou ter um problema de projeto de texto e de desenvolvimento da minha ideia. A ideia é minha, eu que estou dizendo. As ferramentas recém-descobertas foram utilizadas de forma inadequada, por exemplo, durante a era Vargas. Eu é que preciso explicar isso. Aí vem, com efeito, esse elemento coesivo. Para sair da contextualização da retomada e entrar na tese, com efeito, a má utilização dessas tecnologias contribui. Olha quem vai aparecer agora aqui. O tema da redação. Contribui para a manipulação comportamental dos usuários. Está aí, o tema já apareceu. Que desenvolve devido não só à falta de informação popular, como também à negligência governamental. Tese de culpa. Quando ele coloca a tese de culpa, ele diz não só a falta de informação popular, sociedade, como também a negligência governamental. E dá uma olhada nos elementos coesivos que foram utilizados.
desse, dessa, esse, essa, dessas tecnologias, tá? Não são estas, nem estes, nem estas. Aí vamos lá. Desenvolvimento 1. Antes, dúvida. Por que ele não explicou logo na introdução a história da Era Vargas? Porque senão ficaria uma introdução muito grande. Então, não jogou na introdução para jogar no desenvolvimento. Desenvolvimento, elemento de apresentação aqui, ó. Primeiramente, é uma primeira análise, é uma primeira abordagem, a priori, eu preciso desse elemento aqui para apresentar meu desenvolvimento, viu? Então, quando eu coloco em uma primeira análise, isso é importante. Eu não posso já de cara começar meu desenvolvimento. Lembra da competência 4, que é coesão textual? Ela exige isso, um elemento de apresentação aqui, ó. Então, primeiramente, vale ressaltar o efeito que a falta de informação possui na manipulação das pessoas. Colocou palavra do tema. Então, ao longo da minha redação, a palavra relacionada às palavras, né, relacionadas ao tema, elas precisam aparecer. Então, já apareceu aqui, ó, a manipulação das pessoas. Consoante, lá vem repertório no desenvolvimento. Eu disse, repertório é importante. Olha o repertório aqui, ó. Consoante a teoria de hábitos, elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, a sociedade possui padrões que são impostos, naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos. Ou seja, aquilo que eu tenho como padrão, eu nasci, eu estou crescendo e eu estou vendo um padrão, e esse padrão na minha cabeça foi naturalizado. Vou te dar um exemplo, um ditado popular. Eu cresci, ouvi as pessoas falando e eu naturalizei esse ditado popular. Baiano é preguiçoso. Eu naturalizei isso e eu vou repetindo essa situação por meio da influência que eu sofri de grupo, que é isso que ela está falando. Pierre Bourdieu, a sociedade possui padrões que são impostos, naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos. Aí, não esquece de um detalhe. Fiz uma citação, eu preciso retomar essa citação. Nessa perspectiva. Tem alguma outra palavra? Nessa conjuntura. Tem alguma outra? Sob essa ótica. Lembra que é sob, não é sobre. Sob essa ótica, sob essa análise, sob essa conjuntura. E aí vem, ó, nessa perspectiva, a possibilidade da coleta de dados virtuais, palavra do tema, virtuais, como sites visitados e produtos pesquisados por grandes empresas, ocasiona a divulgação de propagandas específicas com o fito de induzir a efetivação da compra da mercadoria anunciada ou estimular um estilo de vida. Para o Bianchi, para botar essa palavrinha aqui, ó, fito. O que é com o fito? Fito é o mesmo que dizer com o objetivo, com a finalidade. Essa palavrinha com o fito, a gente vai ver bastante lá na conclusão, na proposta interventiva, tá? Com o fito de induzir a efetivação da compra da mercadoria anunciada ou estimular um estilo de vida. Assim, o desconhecimento lembra do pronome? Dessa realidade, permite a construção de uma ilusão de liberdade de escolha, que favorece unicamente as empresas. Finaliza o desenvolvimento 1. Dessa forma, medidas são necessárias para alterar a reprodução prevista por Bourdieu dessas estratégias comerciais que afetam negativamente inúmeros indivíduos. Uma estratégia é puxar de novo o autor que a gente falou. Ele não foi falado na introdução? Então foi finalizado aqui no desenvolvimento. Vou para o desenvolvimento 2. Ademais, eu também preciso de um elemento coesivo para iniciar meu desenvolvimento 2. Olha quem apareceu aqui, ó. Ademais, que é a soma. Para o desenvolvimento 2, o que eu posso utilizar? Ademais, outro sim, além disso,
tá? São elementos coesivos que vão ser usados aqui na soma, tá? Para o 2. A influência de milhares de usuários se dá pela negligência e abuso do poder governamental. Palavra do tema, a influência. Agora, olha a sacada. Era Vargas não foi mencionada lá na introdução e não foi explicada? O que eu falei, tem que explicar ou na introdução ou em algum dos desenvolvimentos, tá? Porque senão vai ficar com problemas de projeto de texto, de desenvolvimento da ideia. E aí que agora ela vai explicar. Durante a era Vargas, a manipulação comportamental dos brasileiros, olha o tema da redação, manipulação comportamental dos brasileiros, foi uma realidade a partir da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, que possuía a função de fiscalizar os conteúdos que seriam divulgados nos meios de comunicação, usando o controle da população. Opa! Explicou o que aconteceu na era Vargas e no desenvolvimento 2 acaba trazendo também um repertório, que é um contexto histórico, que é a situação do que ocorreu lá durante a década de 30, que foi a era Vargas. Estou no passado. Era Vargas, década de 30. O meu tema de redação está no presente. Como é que eu saio do passado e entro no presente? Nos dias atuais. Lembra? Essa coesão precisa ser feita. O que eu poderia utilizar nos dias atuais? Atualmente, hoje, eu poderia utilizar esses elementos para, quando eu tiver, eu posso utilizá-los, né? Quando eu tiver aqui com um momento que está muito antigo e entrar no tema da minha redação. Então, aqui, ó, nos dias atuais, com o auxílio da internet, as pessoas estão mais expostas, uma vez que o governo possui acesso aos dados históricos de navegação, que possibilitam a ocorrência de uma obediência influenciada, como ocorreu na era Vargas, tá? Finaliza o teu desenvolvimento desse modo, dessa forma, assim, desse modo, urge a extrema necessidade de alterações estruturais para a ocorrência de uma liberdade comportamental de todos. Finalizou com uma sugestão. Urge, palavrinha nova aqui para a gente, ó. Urge, urgente, imperioso, necessário. Duas palavras que apareceram aqui no desenvolvimento que a gente usa bastante na proposta interventiva. Confito, que é com objetivo, e essa bonitinha que acabou de aparecer aqui, ó, urge. Vou lá para a minha conclusão do Enem, proposta de intervenção, palavrinha nova para o nosso vocabulário, impende. Toma cuidado, porque existe um M aqui. Caso não coloque esse M, vira impede, e aí muda completamente o contexto, tá? O que é impende? Urge, é imperioso, é necessário, impende, portanto, preciso do elemento coesivo da minha conclusão, portanto, que a manipulação comportamental através do controle de dados na internet deixe de ser realidade. Olha o tema da redação aparecendo aqui, o tema da redação precisa aparecer. Nesse sentido, cabe ao governo, o agente, por meio do aumento da parcela de investimentos com prioridade, o meio, fiscalizar e punir instituições que utilizem essa estratégia de direcionamento através de multa e aumento de cobrança de impostos. A ação. Essa iniciativa tem a finalidade de propor o uso adequado das tecnologias descobertas durante e posteriormente à Terceira Revolução Industrial e, consequentemente, erradicar a manipulação comportamental, olha o tema da redação aparecendo de novo, dos indivíduos através de dados na internet. Na verdade, ela finalizou foi a redação, de novo, puxando o tema da redação. O tema precisa aparecer. Pega a redação de número 2. Olha a estrutura, 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Tá? Ela não tem 5, ela não tem 6 parágrafos. Essa redação aqui, saber qual é o tema dela. Para o pensador francês Pierre Bourdieu, mais uma redação que traz o sociólogo Pierre Bourdieu, né? Então, é citação. Se é citação,
é repertório, se é repertório, é contextualização. Para o pensador francês Pierre Bourdieu, aquilo que foi criado para ser um instrumento de democracia não deve ser convertido em uma ferramenta de manipulação. Beleza? Fez a citação, bonitinho. Aí eu vou para a segunda etapa da minha introdução, que é o quê? Retomada. Olha o que ele diz aqui, ó, essa visão. Essa visão, esse contexto. Qual é a visão? A visão de Bourdieu. Então, está aqui a retomada. Embora correta, não é efetivada no odierno cenário nacional, global, aliás. Palavrinha nova para o nosso vocabulário, odierno. O que é odierno? Atual. No odierno cenário global. Sobretudo, em que lugar da galáxia? No Brasil. Tu precisa deixar bem claro na introdução que está no Brasil. Posto que se tornou frequente, olha quem vai aparecer agora, o tema da redação. A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O tema completo aí, nas diversas relações cotidianas. Joga a tese, isso ocorre, e ora, em função do despreparo civil, jogou para a sociedade. Ora, pela inação das esferas governamentais, sociedade e poder público, sociedade e Estado. Para conter esse dilema. Assim, hão de ser analisados tais fatores, a fim de que se possa liquidá-los de maneira eficaz. Pronto, introdução já foi. Desenvolvimento 1. O que usou de elemento de apresentação? A priori. Está aqui. Eu preciso do elemento de apresentação. Neste caso, a priori. É imperioso destacar a manipulação da conduta dos usuários pelo controle de seus dados nas plataformas virtuais. É fruto do despreparo civil para lidar com a influência das tecnologias. Tá? Jogou o tema aqui. Vai começar a justificar. Isso ocorre mediante a ausência de uma orientação adequada. Os indivíduos são expostos cotidianamente a conteúdos selecionados por algoritmos que direcionam os materiais segundo os gostos pessoais. Ó, cadê o elemento coesivo? Pronome esse de novo aparecendo. Esse panorama se evidencia, por exemplo, quando se observa a elaboração superficial de um ranking diário de informações em plataformas digitais, como o Twitter, em que o grau de relevância da disposição de conteúdos já é pré-determinado. Finaliza o desenvolvimento. Logo, o que eu poderia utilizar no lugar de logo? Dessa forma. O que eu poderia usar no lugar de dessa forma? Assim. O que eu poderia usar no lugar de assim? Desse modo. Logo, é substancial a alteração desse quadro que vai de encontro à possibilidade de escolha inerente ao homem. Toma cuidado com essa expressão ir de encontro. Nós temos ir de encontro e ir ao encontro. Ir de encontro é contra, ideia contrária. Eu penso A, ele pensa B. Então, meu pensamento vai de encontro ao dele. Eu penso A, ele pensa A. Então, meu pensamento vai ao encontro dele. Ao encontro é se encontrar. De encontro é ir contra, tá? Então, aqui, ó, desenvolvimento 2. Olha o elemento de apresentação aqui do desenvolvimento 2. Outro sim. O que eu poderia utilizar no lugar de outro sim? Ademais. O que eu poderia utilizar no lugar de ademais? Além disso. Olha aí, ó. Outro sim, é imperativo pontuar que a manipulação dos usuários, dos atos dos usuários, de novo o tema da redação aparecendo. Da internet, devido ao controle de dados desse público, deriva ainda da baixa atuação dos setores governamentais, no que concerne à criação de mecanismos que coíbam tais ocorrências. Vai começar a fundamentar. Isso ocorre, de novo, não tem para onde a gente correr, os pronomes que vão aparecer. Isso, esse, dessa, desse, dessa. Nesse contexto, não é este, não é esta, não é isto. Isso se torna mais claro, por exemplo, ao se observar o recente cenário das eleições ocorridas em países da América Latina, como Colômbia, México e Brasil. Ó, repertório. O que ele está trazendo como repertório? Algo que aconteceu na geopolítica. Tá? É um repertório, pode sim ser utilizado ali no meu desenvolvimento.
em que a difusão desordenada de informações equivocadas, sem efetivas intervenções do Estado, induziram o comportamento do eleitor. Ora, se um governo se omite diante de uma questão tão importante, entende-se assim o porquê da sua continuação. Finaliza esse desenvolvimento. Desse modo, faz-se mister a reformulação dessa postura estatal de forma urgente. Mister aqui faz-se importante, imprescindível, essencial, contundente, eficaz. E aí vamos para a proposta de intervenção. E o Enem te pede uma proposta de intervenção, que é uma possível solução para o problema. Não é que vai solucionar, não vai solucionar nada. É uma possível solução. Como eu, enquanto estudante, posso intervir propondo algo para solucionar essa problemática, tá? Depreende-se, olha o elemento coesivo aqui, portanto, que é o elemento da conclusão, tá? A necessidade de se combater a manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. Olha quem acabou de aparecer, o tema da redação. Para tanto, cabe ao Ministério da Educação, o agente, ramo do Estado responsável pela formação civil, o detalhamento, inserir nas escolas, desde a tenra idade, a disciplina de educação digital, de cunho obrigatório em função da sua necessidade. Tá? Então, a ação aqui. Além de difundir campanhas instrucionais por meio das mídias de grande alcance, para que o sujeito, o objetivo, haja corretamente segundo as próprias necessidades e escolhas. Vai fazer mais uma proposta. Bota o elemento coesivo da soma. Ademais, outro sim, além disso, também, né? O governo central, olha outro nome que ele buscou aqui como sinônimo para governo federal. O governo central deve impor sanções a empresas, em especial as virtuais, que criam perfis de usuários para influenciar suas condutas, por via da instauração de secretarias planejadas para atuação no ambiente digital, uma vez que tais plataformas padecem de fiscalizações efetivas. Confito, pronto. Olha quem apareceu aqui. A palavra que eu falei agora há pouco, confito. O que é confito? Com o objetivo, com a finalidade. Confito de minorar o controle de comportamentos por particulares. Aí colocou essa expressão aqui, que não é uma coisa que vai te ajudar muito, tá? É só um enfeite aqui. Não vai pegar essa expressão e sair jogando na tua redação, achando que vai dar certo. Quiçá, assim, tal hiato, ter-se-á, sobretudo na perspectiva tupiniquim, fazendo jus deveras àquilo que fora apregoado pelo pensador francês Pierre Bourdieu. Muitos candidatos, muitos alunos começaram a botar isso aqui na redação, mas, gente, não está casando, não casa, não é porque achou bonitinho esse negócio aqui, eu achei lindo, então eu vou botar na minha redação porque vai me salvar. Não é, tá? Foi esse contexto aqui, dessa coisa aqui, eu não te aconselho, beleza? Então, a gente viu duas redações que tiraram nota 1000, a estrutura, aprendemos algumas palavras novas para o nosso vocabulário, para quando a gente começar a produzir nossos textos, a gente não tenha tanta dificuldade. Outro, vai prestar atenção à estrutura. É essencial eu ler redações que tiraram nota 1000 para eu entender a estrutura e perceber que não é algo tão complicado, que não é um bicho de 7 cabeças, que requer treino, bastante treino, foco e análise. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Até mais.